A história de um povo é muito mais do que simples registros em livros ou documentos. Muitas vezes, ela se encontra escrita no próprio solo onde eles vivem, nos rios que atravessam fronteiras e nas montanhas que se erguem como testemunhas silenciosas dos acontecimentos. Quando falamos de Israel e Palestina, não estamos apenas discutindo limites geográficos. Estamos falando de como a própria terra molda o espírito, as tradições e a visão de mundo de duas nações. Mas será que compreendemos verdadeiramente essa conexão tão intrínseca? É impossível entender o conflito entre Israel e Palestina sem considerar a geografia e o impacto que ela exerce sobre a identidade cultural. Cada colina, cada rio, cada pedaço de terra representa um símbolo, uma memória, uma história vivida. Para os israelenses, o território é uma extensão de uma narrativa que remonta a tempos bíblicos, uma terra prometida que representa herança, fé e sobrevivência. Para os palestinos, ele é o lar que sustenta tradições ancestrais, onde cada pedaço de chão guarda uma história de luta, resistência e pertencimento. Neste vídeo, vamos além das fronteiras políticas e buscamos entender como a geografia do território influencia diretamente o desenvolvimento cultural e a identidade desses dois povos. Se você já se perguntou por que o conflito persiste, ou de onde vêm essas raízes profundas de divisão e conexão, prepare-se para uma jornada que vai revelar o papel crucial da terra na construção de quem eles são e do que representam. Capítulo 2. Contexto histórico e geográfico. Entender a geografia de Israel e Palestina exige uma viagem pela história. Esta região, onde hoje se concentram disputas intensas, já foi lar de diversos impérios e civilizações, como os cananeus, os reinos de Israel e Judá e o Império Romano. Cada ocupação deixou uma marca, contribuindo para a complexa tapeçaria cultural e histórica que vemos hoje. Geograficamente, Israel e Palestina estão situados entre o Mediterrâneo a oeste e o deserto da Síria a leste, com o Rio Jordão separando as principais áreas de disputa. É uma área pequena, mas com uma geografia variada que inclui montanhas, vales, desertos e regiões férteis. Essa diversidade molda a forma como as pessoas interagem com a terra, definindo modos de vida e estabelecendo uma relação profunda com o território. Para os judeus, essa região é a Terra Prometida, um lugar com raízes bíblicas e significado espiritual profundo. A narrativa da Terra Prometida sustentou o sentimento de união cultural e religiosa durante séculos de diáspora, mantendo viva a memória de Israel como uma pátria distante e sagrada. Com a criação do Estado de Israel, em 1948, esse antigo sonho se concretizou, mas também deu origem a novas tensões com os palestinos. Para os palestinos, a Palestina é o lar ancestral, repleto de significados culturais e vínculos familiares que atravessam gerações. Cada campo e cada oliveira representam um elo com o passado, uma identidade construída ao longo de séculos de presença na terra. Assim, a perda do território e o deslocamento geraram uma narrativa de resistência e de apego às raízes. Capítulo 3. A geografia e a identidade cultural de Israel. Para o povo israelense, o território de Israel vai muito além de um simples espaço físico. É um componente essencial da identidade judaica, com raízes que remontam a milhares de anos. Desde os tempos bíblicos, Israel é visto como a Terra Prometida, um símbolo de fé e aliança com Deus. Esse vínculo espiritual é representado em locais sagrados, como Jerusalém e o Monte do Templo, onde a tradição conta que Abraão demonstrou sua fé. Hoje, o Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo, atrai milhões de judeus para a oração, reforçando o elo entre a geografia e a espiritualidade. Outro ponto marcante na geografia israelense é o Mar Morto, conhecido por sua alta salinidade e propriedades terapêuticas. Além de sua singularidade natural, ele simboliza a resiliência do povo israelense.
que transformou a adversidade climática em uma atração turística e cultural. Esse exemplo de adaptabilidade diante de condições áridas reflete o espírito de sobrevivência e renovação que caracteriza a identidade israelense. A geografia de Israel também desempenha um papel central na segurança nacional. Situado em uma região de instabilidade e cercado por países com históricos de conflito, Israel desenvolveu uma cultura de autossuficiência e vigilância. As colinas de Golã, uma área elevada e estratégica, são um exemplo de como o relevo oferece uma vantagem defensiva importante, intensificando o sentimento de segurança e reforçando a mentalidade de proteção que permeia a cultura israelense. Essa relação profunda com o território se manifesta na vida cotidiana e nas tradições. O solo israelense é, para muitos, um símbolo de concretização de um sonho antigo e de conexão espiritual. A arquitetura, os rituais e até mesmo as festividades refletem essa herança geográfica, criando uma identidade que une a população em torno de um passado compartilhado e de um futuro construído sobre essa ligação única com a terra. Capítulo 4. A geografia e a identidade cultural da Palestina. Para os palestinos, a terra da Palestina representa uma ligação profunda com suas raízes, tradições e história familiar. Mais do que um território, ela é o lar ancestral de gerações que viveram, trabalharam e cultivaram suas identidades ali. Cada oliveira, cada campo e cada vila carrega o peso de histórias transmitidas de geração em geração, que simbolizam pertencimento e continuidade. Assim, a geografia da Palestina é uma extensão da própria identidade palestina, entrelaçando aspectos culturais, econômicos e sociais que moldam o modo de viver e o senso de comunidade. Regiões como a Cisjordânia e Gaza são marcadas por características geográficas distintas, mas ambas refletem a adaptação dos palestinos às adversidades do território. A agricultura, especialmente o cultivo de oliveiras, é mais do que uma atividade econômica, é um símbolo de resistência e conexão com a terra. Em um contexto de ocupação e disputas territoriais, as oliveiras se tornaram emblemas de resiliência e apego, representando o compromisso dos palestinos com sua herança e com a preservação de suas tradições culturais. A cidade de Jerusalém também ocupa um papel central na identidade palestina. Como um dos locais mais sagrados para o Islã, abriga a Mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais reverenciados pelos muçulmanos. A presença da mesquita transforma a cidade em um símbolo religioso e espiritual de imenso significado, que transcende o valor territorial e enriquece o sentimento de pertencimento dos palestinos. Esse vínculo com Jerusalém destaca o papel da geografia não apenas como uma questão política, mas também como um pilar espiritual para o povo palestino. Capítulo 5. Jerusalém. O ponto de encontro e tensão cultural. Jerusalém é muito mais do que uma cidade. É um centro espiritual e cultural reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, carregando séculos de simbolismos. Para os judeus, Jerusalém é a cidade sagrada de Davi, onde se erguiam o primeiro e o segundo templo, e onde hoje permanece o Muro das Lamentações, local de devoção e símbolo de uma promessa ancestral de retorno à Terra Santa. Essa ligação torna Jerusalém essencial para a identidade judaica, representando continuidade e pertença. Para os muçulmanos, a cidade abriga a Mesquita de Al-Aqsa, de onde, segundo a tradição islâmica, Maomé ascendeu aos céus, consolidando Jerusalém como um dos locais mais sagrados do Islã. Para os palestinos, Al-Aqsa é um símbolo de fé e resistência, parte vital de sua identidade religiosa e nacional. Essa multiplicidade de significados faz de Jerusalém um ponto de união espiritual, mas também de conflito. Cada grupo vê a cidade como parte inseparável de sua história e identidade, criando um cenário de tensões contínuas. Assim,
Jerusalém se torna um reflexo dos laços profundos que unem e dividem israelenses e palestinos. Um lugar onde geografia, fé e identidade se entrelaçam. Capítulo 7. Reflexões sobre a terra e a identidade cultural compartilhada. Israel e Palestina compartilham mais do que fronteiras. Compartilham uma história que molda suas identidades de maneira intrínseca. Para ambos os povos, a terra representa continuidade e pertencimento. Para os judeus, é a realização de uma promessa antiga, o retorno a um lar ancestral. Para os palestinos, é o solo onde tradições e famílias foram cultivadas por gerações. Essa coexistência, ainda que marcada por tensão, revela uma ligação profunda com o território. Jerusalém, por exemplo, reflete essa sobreposição cultural. Judeus, cristãos e muçulmanos deixaram ali suas marcas, tradições e símbolos, criando uma cidade que é, ao mesmo tempo, dividida e compartilhada. As celebrações, os costumes e a arquitetura misturam influências, sugerindo uma identidade cultural complexa, onde o passado de um se entrelaça com o do outro. A pergunta permanece: é possível encontrar um entendimento que respeite o papel dessa terra na vida de ambos? A resposta é difícil, mas o território, apesar das divisões, tem o potencial de unir, ao despertar empatia e reconhecimento mútuo. É um lembrete de que a terra é mais que disputa, ela é a memória. Se este vídeo trouxe novas reflexões sobre o papel da terra na construção da identidade de um povo, ele cumpriu seu propósito. Comente aí embaixo. O que você acha dessa situação entre Israel e Palestina? Não esquece de deixar o like e se inscrever se gostou do conteúdo. Obrigado por assistir até o final.